Olá a todos, meu nome é Aguinaldo Silva e esta é a parábola de número 1, parábola do bom samaritano. Vamos ao texto. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: Cuida dele, e tudo demais que gastares, com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze a mesma maneira. As parábolas são bastante interessantes, que Jesus ele poderia dar uma resposta rápida, mas não. No entanto, ele pega e conta uma história, porque o doutor da lei aqui, né, ele faz uma pergunta para Jesus, perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus faz uma outra pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Como entende? Né? Como você interpreta a lei? Aí ele responde: os 2 primeiros maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus faz até um elogio, né? Respondeste bem, faze isto e viverás. Aí ele, querendo se justificar, ele faz a pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar essa história. Então vamos entender um pouquinho aqui, antes da gente entrar nessa pequena história aqui que Jesus, nessa parábola que Jesus conta a esse doutor da lei. A história da humanidade, ela se divide, eu vejo que ela se divide assim em 3 partes. Romanos 5,14, de Adão até Moisés. João 1,17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus. Então nós temos 3 períodos. O primeiro período, de Adão até Moisés, antes da lei. Tá certo? O segundo período, de Moisés, segundo período de Moisés até a primeira vinda de Jesus, a lei, né? Que Deus coloca as leis ali quando Moisés está guiando o povo hebreu ali. Terceiro período, da primeira à segunda vinda de Cristo, quando teremos a redenção. Então, esse período que nós estamos no período da graça, tá certo? Então, se divide em 3 partes. E uma coisa que eu acho interessante aqui nesse texto é que eu fiz uma selecionada aqui dos personagens. Então, nós temos aqui um doutor da lei, nós temos os assaltantes, nós temos um homem ferido, caído no chão, precisando de ajuda.
nós temos aqui o sacerdote, nós temos um levita, nós temos um samaritano e nós temos um hospedeiro. Tá certo? Então nós temos alguns personagens. Claro que Jesus é o personagem principal, né? Então vamos entender aqui um pouquinho. Só para a gente entender o porquê que Jesus usou esses personagens, até mesmo o caminho ali também, a gente vai entender um pouquinho, né? Vamos tentar entrar nesse texto, né? Veja lá atrás, o que acontece lá atrás? O reino se divide. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, o reino ele se divide em duas partes. As 12 tribos se tornam 2, 10 tribos do norte, Israel, 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Tempos depois, o reino do norte ele é levado cativo para a Síria. Samaria era a capital do reino na época. Uma parte dos habitantes de Samaria foi levado para fora. Os que ficaram, aconteceu uma miscigenação de povos. E isso foi feito de estratégia para enfraquecer o reino do norte. E aí veio uma mistura de línguas, raças, religiões. Daí vem o povo, né, os samaritanos. E devido à lei dos judeus de não poder se misturar com ninguém, os judeus começaram a olhar os samaritanos de uma forma assim diferente, dizendo: vocês são a mistura de judeus com gentios, não reconhecemos vocês, né, como nosso povo. E a mesma coisa acontecia com os gentios. Então eles ficaram no meio desse tiro cruzado aí, né? E para ajudar um pouco, quando nós vamos lá para o texto do capítulo 4 de Neemias, Sambalate, se eu não me engano ele era governador, ele faz uma oposição a Neemias na reedificação dos muros de Jerusalém. E o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Sambalate. Neemias, o que ele faz? Ele vai lá e expulsa, tentando manter esse povo numa pureza, né? O povo judeu numa pureza. Então, desde lá de trás já está vindo essa briga, né? Do povo judeu ali não reconhecendo os samaritanos, e em muitas situações acontecia até mesmo deles serem, eles não se falavam mesmo, e acontecia até mesmo de serem apedrejados. Então, uma situação bem difícil. Aí Jesus pega, e esse doutor da lei, que é um judeu, Jesus pega e lança uma parábola dessa, né? Que coisa, né? E ele passa de largo, o outro passa de largo, mas enfim, vai ter um que ajuda. Então vamos lá, ó. Veja lá o texto, ó, no versículo 30 ali, ó. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Quer dizer, ficou meio morto, meio vivo, meio morto. Não tinha condições nenhuma, precisava realmente de ajuda, porque senão ele ia o quê? A morte era certa para aquela pessoa. E aí, descendo dali, veja que Jesus ele fala assim, ó, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. Então ele descia. Veja que o texto está dizendo que ele descia. Aí eu fui lá na topografia do local de Jerusalém ali, desse espaço que tem ali, né? Talvez esse homem ele tivesse até ido para Jerusalém, talvez ele tivesse até ido adorar a Deus, né? Vai saber. Mas enfim, ele estava voltando e caiu na mão de assaltantes, né? E essa topografia ali até deixa eu ver. De Jerusalém até Jericó, ele tinha ali uma altitude de diferença uma do outro de quase 800 metros. De diferença, de 800 a 1.000 metros, mais ou menos isso. Então a descida era muito íngreme mesmo, né? Então eu vendo esse texto aqui, eu vejo que desse outro lado aqui, ó, de igual modo também, um levita chegou àquele lugar. Então, de igual modo também, quer dizer, ele estava vindo também pelo mesmo caminho, né?
De igual modo também um levita chegou àquele lugar, vendo, passou de largo. Então eu acredito assim que se ele de igual modo ele estava vindo pelo mesmo caminho e lá existe esse declive muito forte, bem acentuado, eu acredito que ele já viu lá do alto, né? Que o sacerdote ele já viu ali a pessoa caído, passou de largo. Bom, na cabeça dele, não, se o sacerdote passou de largo, eu também vou passar de largo. Mas, enfim, quem é o próximo, né? E o sacerdote ele passou de largo porque na lei também diz assim que ele não pode estar se contaminando, né? Mas é uma coisa assim que cai em contradição. Por isso que a lei ela teve que não ser abolida, né? Mas de uma forma diferenciada, Jesus ele meio que ele restaurou essa lei. Por isso que nós entramos nesse período da graça. E nós vamos entender um pouquinho. Então, esses dois aqui, o sacerdote e o levita, eles estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo da lei. Mas depois já vem agora aqui o nosso Salvador, né? O homem que vai ser o herói, né? Que vai ajudar aquele dali, né? Que estava caído, né? Então, veja lá como é que fica lá o texto, ó. Mas um samaritano, no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, então, pondo-lhe sobre a cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, veja o texto que diz assim que ele... Mas o samaritano, ele vinha de viagem e chegou perto. Quer dizer, não fala que ele estava vindo pelo mesmo caminho. Percebe? Não fala que ele estava vindo pelo mesmo caminho. Então pode ser que o que estava acontecendo? Ele poderia estar vindo num caminho oposto, ou ele poderia estar vindo até mesmo pelas montanhas. Até mesmo pelas montanhas para não correr o risco de cruzar com nenhum judeu, né, ou um grupo de judeus assim, e ele poderia ser de repente até mesmo apedrejado ou perseguido, né, porque era bem assim mesmo o negócio. Então ele estava vindo por outro caminho, né? Jesus deixa bem claro nesse texto aqui, né? Mas o que ele faz? Então ele coloca na cavalgadura dele e ele leva esse homem, ó, partindo no outro dia, tirou 2 denários. Aí ele leva o homem para uma hospedaria e cuidou dele. Ele cuidou daquele homem, colocou sobre o seu cavalo ali e levou até uma hospedaria e deixou o homem lá. Aí ele deixa uma recomendação, né? No versículo 35. Aliás, essa passagem fica em Lucas, capítulo 10, começa no 25. Aí o versículo 35 diz assim, ó, partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Olha só que interessante isso daqui, ó. Esse samaritano, verdadeiramente, ele nos lembra a pessoa de Jesus. Ele nos lembra a pessoa de Jesus. Porque os dois aqui, eles estão lá debaixo da lei. Tá certo? Por isso eles passaram de largo do homem. Mas o samaritano não. Ele ajudou. E ele pegou esse homem, colocou ali na sua cavalgadura e levou até uma hospedagem. E falou, e cuida dele. Então quem é a pessoa que está caída ali no chão? Somos nós. Sou eu e você. E Jesus está fazendo o papel desse samaritano, né? Ou seja, o samaritano é digamos assim, olhando por um ângulo, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que tá ali nos socorrendo. Porque o texto diz que ele ficou o quê? Lá no 30, meio morto. Então ele estava meio morto. E qual é a forma que nós estamos quando Jesus nos encontra?
Não é assim que nós estamos? Nós estamos mais mortos do que vivos, né? Porque nós somos como ovelhas desgarradas sem um pastor. Mas esse daqui ele nos achou caído, ferido, né? Então as feridas são o que? As feridas são os pecados, os nossos pecados. Ele vem e ele nos levanta, nos limpa, né? Ele colocou ali azeite, colocou vinho, ele nos limpa e o que ele faz? Ele deixa a gente sozinho daí ou não? Ele não deixa a gente sozinho. Ele leva a gente até uma hospedaria. O que é hospedaria, irmãos? É a igreja. É a igreja. É o corpo da igreja. E Jesus ele ainda vai dizer assim, ó, cuida dele. Tirou 2 denários, falou, cuida dele. E o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Percebe essa relação que Jesus ele colocou nessa parábola? E às vezes a gente fica até numa situação, né, que Jesus fala assim, cuida dele, né, deixa 2 denários e fala, cuida dele. Aí você fica naquela situação, né, Senhor, mas é tão difícil, né, você cuida e às vezes não vê resultado, ou você faz e não vê resultado, às vezes até mesmo dentro da igreja, né, às vezes você está numa situação dessa, cuidando ali das ovelhinhas, mas as ovelhinhas, em vez de crescerem, parece que fica cada vez mais difícil, né? Mas Jesus falou, cuida dele até quando? Até quando eu voltar. Até quando eu voltar. E o que eu acho interessante também é que Jesus, quando ele coloca ali, ó, a gente percebe que ele coloca ali, ó, nas feridas, Jesus ele coloca azeite e vinho. Primeiro ele coloca o azeite e depois ele coloca o vinho. Mas quando a gente vai assim dar uma estudadinha na época, como que eles limpavam os ferimentos, eu dei uma olhadinha nisso, eles limpavam primeiro com o vinho, o ferimento, e depois colocavam o azeite para cicatrização. Então Jesus ele faz ao contrário, ele coloca o azeite e depois o vinho. Pelo menos no texto está assim. Então eu vejo que o azeite, o que é? Ele simboliza o que? O Espírito Santo. E o vinho, o sangue da nova aliança. E as feridas são os nossos pecados. Então eu vejo que Jesus ele faz tudo certo, sabe? Quando a gente começa a olhar o texto e ver por que ele contou essa parábola desse jeito, sabe? Começar a entender como se a gente estivesse lá na época. A gente percebe que Jesus ele é o mestre dos mestres mesmo. Ele poderia ter dado uma resposta rápida para esse doutor da lei, mas não. Ele falou, vou te contar uma história. E ele conta essa parábola maravilhosa. E esse doutor da lei que estava ouvindo isso daí perguntou, quem é o meu próximo? Para que eu resolva já essa situação. Porque ele quis se justificar, por isso ele queria que Jesus falasse, teu próximo é tal, então eu vou resolver, né? Porque o negócio deles era assim, né? Então Jesus ele conta essa parábola, mas quem estava caído ali também era ele, o doutor da lei. Ele estava meio morto e precisando de ajuda. Mas eu vejo também que nessa parábola que o nosso próximo é aquele que está próximo de você. Eu não vejo no texto aqui uma outra pessoa quando passou o doutor da lei. Então, se ele passou ali e aquele homem estava ferido, quem era o próximo dele? Era aquele homem. Não tinha uma terceira pessoa. Então, aquele dali era o seu próximo. E ele fez o quê? Passou de largo. Bem, mas aqui no final, ele acaba aqui aceitando que Jesus daí faz a pergunta, né? Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faze a mesma maneira. O assaltante aqui é o Satanás. Ele está sempre tentando nos derrubar, nos deixar no chão. E às vezes ele até consegue fazer isso. Mas nós temos um Deus todo misericordioso e que ele vai lá e nos levanta
e Ele coloca azeite e vinho nas nossas feridas, que é os nossos pecados, e deixa na responsabilidade de alguém para cuidar de nós. Ele não nos deixou órfão, para cuidar de nós, e até que Ele venha. E deixa pago uma parte, até que Ele venha. E ainda diz, e se gastares mais, eu te pagarei no final. Então vamos fazer a seguinte conta. Só vai ter para receber quem está no negativado. Então faça pelo teu próximo, que você vai receber lá na frente, tá bom? Fica essa primeira parábola. Um abraço a todos. Fica na graça e paz.